o celular vai cair, a bateria pode cair. Primeiro erro foi que essa empresa imobiliária ela tinha alocado com duas garantias, né? E a lei veda. Segundo erro é que na análise do cadastro, aquele pretendente ele tinha uma ação de despejo de outro imóvel que ele tinha alugado. Então, digamos que ele estava saindo corrido daquele outro imóvel, já era inadimplente, isso era uma pista muito importante para a empresa imobiliária se basear. Isso é uma questão que ela não olhou. Existia ainda uma restrição, um protesto, alguma coisa nesse sentido. Portanto, nós entramos com uma ação contra a empresa imobiliária, responsabilizando ela pelo resultado inadimplência. E o juízo entendeu que a empresa não foi diligente, não foi prudente, como recomenda lá o artigo 723 do Código Civil, ela não fez a seleção de maneira adequada e imputou à empresa imobiliária o resultado. E normalmente a corretagem ela não garante o resultado, ela é uma atividade de aproximação, de intermediação. O corretor, ao colocar as partes em contato, se ele cumpriu ali o seu papel legal, se ele fez essa intermediação, se ele exerceu o seu dever de informação, se ele assessorou as partes que desejavam contratar com uma técnica adequada, ele cumpriu o papel dele, ele não responde pelo resultado, salvo se ele Sim. tenha dado causa. Então, nesse caso, o corretor não cumpriu o papel dele de fazer uma análise, fazer uma aferição. Já tive Ele um não foi caso, diligente, né, na obrigação nada, dele, né? No cuidado, né? nada, ele não foi cuidadoso, ainda foi desidioso, talvez. Eu tenho um caso na minha própria empresa, e eu até liguei para um colega nosso aqui da cidade, o Luiz Cláudio, na época da Self, hoje Self-Spin, né, para conversar com ele. Na verdade, essa cliente, ela bateu no escritório de advocacia que ele tem, e aí ele olhou e falou: não, mas eu conheço o Egito, eu posso ligar para ele e tal, enfim, posso tentar entender o que houve. Ele me ligou para tentar até mediar ali, compor um possível conflito, enfim. Qual foi a questão que aconteceu? Nós fizemos uma locação, a pessoa alugou uma sala comercial, depois de uns 3, 4 meses estava inadimplente, passamos para o jurídico dar o tratamento, do administrativo ter feito o trabalho, e aí notificamos, enfim, a pessoa não pagou, não compareceu no escritório, notificamos o fiador. E aí recebemos do advogado do fiador um boletim de ocorrência no Leblon, dando conta que ele, fiador, havia sido vítima de golpe em 4 lugares até aquele momento, né? Um na região oceânica de Niterói, um na zona sul de Niterói, um no Leblon, eu acho que outro na região serrana, não me recordo. Enfim, e aí nós entendemos que o locatário tinha usado documentos de uma pessoa existente, real, documentos de ágio, um fiador, mas a assinatura havia sido fraudada. E aí, conversando com a minha proprietária, então, falei: olha, somos vítimas aqui de uma fraude, de um problema e tal. É, Mandei os documentos para ela e falei: recomendo que venhamos a ter aqui algumas medidas, né? Descobri no prédio que a pessoa não estava usando o imóvel, e aí entendi que a garantia locatícia era nula e, dependendo da leitura, talvez não só o acessório, mas o principal, o próprio contrato fosse nulo em razão da fraude. Então, nós decidimos, por ser um ato nulo ou anulável, talvez, decidimos ali nos emitir na posse do imóvel, que é algo arriscado, porque se a locação existe, o caminho não é esse. Mas nós fomos É. ao imóvel com um cartório para fazer uma ata notarial, que é um documento elaborado por um cartório, uma prova qualificada, e dentro do imóvel, né, nos emitimos na posse desse imóvel, levamos umas pessoas do condomínio para servirem de testemunha, enfim, fizemos aquela prova qualificada, trocamos o segredo da chave, registramos lá a ocorrência para as pessoas da portaria, né, zelador, síndico, enfim, e aí fomos conversar com a cliente: olha, nós fomos vítimas aqui de uma fraude, eu deixei de receber a minha taxa de administração, a senhora deixou de receber seu aluguel, e nós aqui da minha empresa, né? Nós pagamos o condomínio IPTU e a conta está aqui em R$ 4.000. E aí a conversa começou ali assim: seria
para ela parcelar aquele valor conosco e fazer uma outra alocação, mas ela passou a desconfiar da empresa em razão da fraude. E aí Sim, ela foi procurar um advogado. E aí a questão ficou nessa. Eles até, olha, a empresa idônea, a empresa séria, foi vítima de um golpe e tal, e ela, apesar dessas referências positivas, ela queria que o corretor, né, no caso nós, pagássemos o prejuízo que ela suportou, tá? Ela queria que nós pagássemos esse prejuízo aí. E realmente isso não aconteceu, houve ali um desentendimento, tentamos um acordo, falaram, olha, a senhora então não nos paga o condomínio, a gente faz um segundo aluguel, nós fomos vítimas de uma fraude, enfim. Mas a solução jurídica dada nesse caso foi que era uma fraude profissional e não era uma fraude grosseira. Se tivesse sido uma fraude grosseira, passível de verificação, nós estaríamos respondendo, tá, como corretores de imóveis intermediários. Como não foi uma fraude simplória, uma fraude detectável, e sim uma fraude grosseira, e sim uma fraude profissional, o entendimento do judiciário é que nós, como corretores, não responderíamos, né? Enfim, e aí, não sei se ela entrou em juízo ou não, já tem acho que quase um ano em cima disso, pode ser que ela venha talvez a discutir em juízo em algum dia, ou não tenha desistido com base nesses argumentos, mas a discussão seria essa, nós diremos que é uma fraude profissional que enganou várias empresas aí, né, do estado do Rio de Janeiro, né, e ela vai dizer que foi uma culpa nossa por não termos detectado essa fraude. Então é um caso até. aqui na imobiliária nós também já fomos passíveis de, Aqui nós dessa somos, situação e o com a mais, escritura. com firma reconhecida. Total, a escritura era falsa, né? Tudo Nós falsa, recolhemos todos os documentos e era falsa, mas com firma reconhecida. com firma reconhecida. Daria responsabilidade até para o cartório, né? Que Dependendo, reconheceu. dependendo do caso aí, a gente tem que analisar, mas, enfim, negócios imobiliários podem ter problemas, né? E isso é algo bem delicado. Mas o corretor, se for algo que ele consiga analisar, aferir com o discernimento de uma pessoa mediana, ele responderia por não ter feito. Se for algo que só um especialista, algo muito complexo, poderia detectar, ele não responde. Meu amigo Francisco, nós Wagner temos Vieira, uma lá de São Gonçalo, está pergunta. fazendo uma pergunta aqui, ó. Queria que você respondesse. Boa noite. Nesse caso, seria importante assinar o contrato de locação na presença do Nossa, fiador. Bom, Wagner, sim, é importante, mas nós já tivemos até fraude nesse sentido. Apareceu uma pessoa, e aí nós temos um caso aqui na Pereira da Silva, onde existia um casarão nos anos 80 aqui em Caraí, e a pessoa foi no cartório, né, com a mãe deu a procuração para ele, enfim, e aí ele foi vendendo as unidades lá vendeu a casa para uma construtora e vendeu as unidades depois para outras pessoas aí. E a procuração era legítima. A construtora feriu, ela foi lavrada em notas, né, da cidade, enfim, tudo bonitinho. Só que a fraude foi a seguinte: a pessoa que foi ao cartório não era a mãe dele. Ela estava com a identidade da mãe, ela gente, se fez parecer a mãe. Então, assim, a fraude ela pode ser algo delicada, né, para se descobrir. Bom, se você exige assinatura com a presença do fiador, você tem talvez uma garantia a mais, né? E normalmente fiadores moram fora da cidade, fora do estado, são pessoas de idade, você teria ali um dificultador para usar a garantia. E até te falo que os meus corretores hoje, eles não querem alugar com fiador. Porque a ficha eu com ia te fazer essa fiador pergunta agora. A ficha confiador ela vem para minha análise, pode ser feita na hora, pode demorar um dia, eles querem algo dinâmico. Ao passo que o seguro fiança a Loft Credit Pago, que é a fiança onerosa que nós usamos, já aprova na hora, não passa por nós. Então eles preferem alugar dessa forma. Fiança onerosa ou seguro fiança, porque é rápido, é eletrônico, é dinâmico. E eu já até falei para eles, veja, o fato de ter uma seguradora analisando e aprovando, ou de ter uma empresa de fiança onerosa analisando e aprovando, não nos desobriga
de cumprir certos papéis. E aí não vem bola quadrada, vem só a CPF, vem lá um imposto de renda perdido, vem uma ficha lá, talvez nem assinada, documentação incompleta. Não, manda toda a documentação, não deixa de exigir nada. Se alguém, alguma terceira, uma terceira empresa, né, aceitou aquela garantia, aquele risco, tudo bem, né? Mas não deixemos de também cumprir o nosso papel, porque eu tenho até dúvida se nós poderíamos responder solidária ou subsidiariamente. É Isso. verdade. Aproveitando, falando do seguro fiança, né? Com a chegada da tecnologia no setor imobiliário, o que que você acha que essas garantias digitais são realmente as mais seguras hoje em dia, no nosso cenário imobiliário? Garantia digital? Essas garantias de seguro fiança, Ah, sim, sim. loft. Bom, o meio em que a coisa é comercializada, o meio digital, ele veio para ficar, né? E realmente os negócios imobiliários se acentuam, as plataformas encurtam distâncias, isso realmente é uma questão que veio para ficar, né? A gente pode usar ao nosso favor. Aí eu vou até dar para o Wagner ver e para vocês uma dica que o Luiz da Selfie me deu nessa conversa, que ele também foi vítima de uma fraude. E no caso dele, ele resolveu pagar tudo, era uma despesa de 20 mil, enfim, eu não quis entrar na discussão, talvez por uma questão comercial. Ah, esse cliente já é nosso, tem vários imóveis aqui, eu não quero expor, porque, enfim, a tendência é que nós viemos a ser culpados, né, e responsabilizados por uma questão que juridicamente a responsabilidade tende a nem ser nossa, né, se for fraude. E ele me deu uma dica, duas dicas que ele me deu. Primeira, eu posso até fazer todos os trâmites, né, pela via digital, mas na hora de entregar as chaves tem que ser cara a crachá. A pessoa que vem pegar as chaves aqui tem que ser o locatário que está subscrevendo, está assinando ali. Não entrego para pessoa diferente, para evitar que alguém use a identidade dele. E, da mesma forma, as pessoas que assinam o contrato têm que fazer um Pix de 1 centavo. Por que um Pix de um Ah, centavo? bom. Ninguém ainda conseguiu entrar na conta da Morgana, numa entidade bancária brasileira, que é um sistema super seguro, e fazer um Pix de qualquer valor para alguém, né? Então, assim, é um Tem que ser o dificultador. próprio. Tem que ser o próprio, é um dificultador. Então, se eu exigir um Pix de 1 centavo da Morgana, foi a Morgana que fez. A não ser que alguém tenha o celular da Morgana, login e senha da Morgana, biometria e outras coisas demais, mas já é um dificultador. Já é uma E aí eu já dificultador e uma crio mais segurança. uma barreira para a pessoa, ou seja, tem que ir lá, o fiador, o locatário, né? Já confere a identidade e ele pede um Pix de 1 centavo do fiador e do locatário, justamente para conferir se é a pessoa que está ali participando, né, daquele Do fechamento. do fechamento ali, né? Ele trabalha dessa forma. Eu já conversei, já assuntei com minha equipe, mas não criei esse procedimento, porque tudo que é novo, o pessoal tem resistência. Ah, para que isso, né? Corretor às Não vezes vou. tem a velocidade. Não, mas a pessoa está aqui, ela quer a chave, ela quer mudar, e eu já falei para eles não caírem nesses dramas, porque quem vai alugar tem pressa e quem vai sair tem pressa, e você tem que administrar isso da melhor forma possível. É verdade. É, A próxima pergunta seria exatamente nessa esteira aí. Eu ia te perguntar, do ponto de vista de imobiliária, quais as práticas que você considera indispensáveis para reduzir os nossos riscos, né? Uma delas é essa, que eu é achei essa bem aí. interessante do Bem Pix, legal, a né? gente não conhecia do Pix. Essa eu não tinha ouvido falar ainda. Super. Assim, esse colega ele resolveu terceirizar